Ô Dog, qual que é a importância da descentralização para o Bitcoin? Vamos lá, quando a gente fala de dinheiro, principalmente dinheiro, tá? A gente tem que entender que a descentralização é algo que vai tirar o foco, tá? Vai tirar o poder do governo em cima de você, tá? A descentralização, primeiro de tudo, ela não possibilita um ponto único de ataque, tá? Isso é muito importante. Por que que isso seria importante? Pensa comigo, se hoje você tem um sistema que é completamente centralizado, que é o sistema de bancos, por exemplo, tá? Inclusive ocorreu um problema recentemente agora com o Pix, tá? E o Pix é centralizado. E qual que é o problema disso tudo? Dentro de um sistema centralizado, tá? Se você tem um único... dentro de um sistema centralizado, você tem um único ponto de ataque, tá? Então, se um sistema ele é invadido, ele para de funcionar, porque ele é centralizado. Então, vamos supor que os servidores de funcionamento do Pix estão no Banco Central, tá? Então, se esses servidores forem atacados, vai gerar instabilidades. Inclusive, foi isso que aconteceu recentemente agora. Muitos bancos tiveram problemas, tá, de instabilidade com o Pix, tá? Não sei se foi de ataque, se pode ter ocorrido algum problema, não sei. Mas a questão é que o sistema centralizado, no caso dos bancos, estou utilizando como exemplo, é um problema. Então, se o sistema para de funcionar, isso afeta você. Na descentralização é diferente, tá? Que é o que acontece no Bitcoin. Se um node para de funcionar, não necessariamente a rede precisa daquele node para continuar em funcionamento. Entendeu? Porque todos os nodes estão interligados entre si ao redor do mundo. Então, se o node que está um node que está no Brasil, por exemplo, uma pessoa que roda node no Brasil, todos os nodes que estão no Brasil param de funcionar, a rede não vai parar. Porque tem node no Canadá, tem node nos Estados Unidos, tem node ao redor do mundo inteiro, inclusive fora da Terra. Então, esse é um dos pontos importantes, tá, para o Bitcoin. O ponto de descentralização é muito importante para o Bitcoin por conta disso, tá? Se você quiser transacionar Bitcoin, utilizar ele como forma de pagamento, por exemplo, tá? Você não vai depender necessariamente dos nodes que estão no Brasil, porque a rede é descentralizada, entende? Então esse é um ponto muito importante para o Bitcoin. Sem contar que, com um sistema, né, descentralizado, não depende único e exclusivamente de uma pessoa, vamos dizer assim. Tá? Então, assim, para determinar o futuro do protocolo. Tá? Esse é o segundo ponto que eu queria estar comentando. Então, por exemplo, qualquer alteração que tiver, qualquer upgrade, vamos chamar assim, né, que queira realizar na rede, a descentralização, ela permite, né, no caso do Bitcoin, outras criptomoedas não sei se permite, tá, mas no caso do Bitcoin permite que você não aceite, né, as regras, tá, que foram impostas. Então, por exemplo, se hoje, por exemplo, dentro de um sistema centralizado, o Pix, ele fazer uma alteração e dizer que agora as taxas, que as transações de Pix serão taxadas, você não tem como recorrer a isso. Você está dentro do sistema deles, dentro do sistema centralizado, então você tem que seguir as regras deles e acabou. Entendeu? Então, a descentralização te permite isso. No caso dos nodes de Bitcoin, né, você não é obrigado a seguir, tá, o que outros nodes querem fazer. Então, por exemplo, em 2017 ocorreu o problema da guerra de blocos, né, onde muitas pessoas queriam que aumentasse o tamanho do bloco, só que para os bitcoinheiros de verdade, né, que entendem sobre Bitcoin, eles enxergaram que, né, o aumento do bloco, no caso, ele estaria infringindo uma regra que o Bitcoin segue muito bem, que é a lei da oferta e demanda, tá? Então, para você resolver um problema de transação, tá? Eles queriam utilizar o aumento do bloco, só que com isso você tiraria a lei de oferta e demanda, tá? Que é algo que o Bitcoin defende muito, entendeu? Então, se as taxas estão muito altas, é porque a rede está congestionada, tem muita gente no momento querendo realizar transações, e isso é super importante para o Bitcoin, entende? Então, assim, se a rede tá alta, tá cara, é porque tem muita gente usando. Então tem que ser respeitado isso, entendeu? Assim como a rede está muito baixa, tá? As taxas estão muito baixas, poucas pessoas estão utilizando. Então é isso mesmo, quem paga mais passa à sua frente. Essa é a lei da oferta e demanda e tem que ser seguida, entende? E como surgiu, né, durante essa guerra de blocos, vários hard forks, né? Você não foi obrigado, aqueles que realmente queriam manter o tamanho do bloco, tá? Eles não foram obrigados a atualizar o seu node para
para um outro node, né, que tinha esse aumento de bloco, né, que caso foram os hard forks nesse caso aí, né, que surgiu o Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, os outros tipos lá de Bitcoin, surgiu um monte de Bitcoin nessa época aí, né, tudo Bitcoin lá, lixo, tá? Então, as pessoas não foram obrigadas a isso. Então, isso é a importância, tá, da descentralização, tá? Isso é muito importante para a rede. Outro ponto, tá? A descentralização permite que você também faça parte do sistema, tá? Mas em que sentido? Que você contribua. Então, você aí que está na sua casa e quer fazer parte, tá, do sistema Bitcoin, você pode. Você pode abrir o seu node, entendeu? Você pode influenciar no funcionamento, no caso, por exemplo, você vai ter, vamos dizer que você vai ter voto, vamos dizer assim, tá? Você vai ter o poder de decisão se você vai querer ou não seguir aquele hard fork, entendeu? Você vai conseguir fazer isso, entende? Que é o que foi que aconteceu em 2017, você é soberano sobre o seu próprio node, entende? Isso é muito importante para a descentralização, tá? E um último ponto, tá, que eu acho importante também, a descentralização ela te dá mais privacidade e liberdade, tá? Então, assim, além do fato de governos não conseguirem, por exemplo, ir num ponto X, porque o que acontece? No sistema centralizado, para um governo é muito fácil para ele conseguir aquilo que ele almeja. Porque, por exemplo, se você fez uma transação, por exemplo, você comprou Bitcoin na Binance, tá? E você não reportou isso, por exemplo, para a Receita Federal. É muito mais fácil o governo vir até a Binance, né? Bater na porta da Binance e pedir esses dados, porque ele sabe o ponto de ataque, entendeu? E fica a centralização, ela permite que as coisas fiquem mais fácil para o governo, para o atacante, entendeu? No caso, o governo é o atacante. Essas informações que o governo quer, a Receita Federal quer, é por conta da centralização. A centralização permite isso, entendeu? Nenhum governo no mundo vai chegar e dizer que é a favor da descentralização. Nenhum governo vai dizer isso porque não é benéfico para ele, entende? Então, basta o governo bater na porta da Binance que ele vai conseguir o que ele quer. Me passa os dados do fulano de tal aqui, que eu quero ver o que ele comprou no ano de 2024, e se você não passar, eu vou aplicar uma multa aqui, congelar suas contas bancárias. Pronto, é simples para um governo fazer isso, através de um sistema centralizado. Na descentralização já não é possível, tá? Então, não adianta além de ser privativo, né, as transações, tá, de Bitcoin, privativo no sentido de o cara não saber que aquele endereço lhe pertence, tá? Mas é possível você ver o saldo daquele endereço. O governo não sabe se aquele endereço lhe pertence. Então, por mais que ele consiga auditar a blockchain, ele não consegue saber se aquele endereço lhe pertence. Entende? Então, não tem aonde ele atacar aí, não tem aonde ele querer te acusar, entendeu? Porque o problema da centralização é isso. O governo consegue provas para te atacar, entendeu? Para provar que você não pagou imposto, para te roubar, né? Para te roubar, essa é a palavra correta, tá? Então, esse é mais um ponto favorável da descentralização para o Bitcoin, entendeu? Então, o governo não consegue bater na porta de alguém e solicitar, né, dados. Passa dados do Dog aí que comprou Bitcoin, quero saber quantos Bitcoins ele comprou. Não tem como saber, entendeu? Se você comprou com P2P, então, cara, muito difícil de saber se aquela transação foi realmente sobre Bitcoin ou se foi algum tipo de serviço. Muito difícil. Ainda mais se você utilizar DPix, por exemplo, tá? Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui no card, tá? Vocês assistam sobre DPix, pra vocês entenderem como é que funciona. Tá? Então, esses são os pontos importantes, né, da descentralização aí do Bitcoin. Tá? Um sistema centralizado, ele sempre vai favorecer o atacante, tá? Entendam sobre isso. Um sistema centralizado sempre vai favorecer o atacante. Um sistema descentralizado não favorece o atacante, tá? Ele consegue atacar certos pontos? Consegue. Mas ele vai ter muito mais trabalho, tá? Milhões de vezes maior do que se fosse um sistema totalmente centralizado, entendeu? Então é por isso que o Bitcoin não é derrubado, tá? Por mais que um atacante chegue e derrube um node, por exemplo, que está aqui no Brasil, os outros nodes estão em funcionamento. Então fica um ataque muito, muito difícil de ser feito, que seria o ataque de 51%, que eu vou deixar no card aqui também para vocês entenderem. Por isso que a descentralização é tão importante para o Bitcoin, não só para o Bitcoin, mas como para qualquer coisa nessa terra,
tá? Tudo tem que ser descentralizado e nunca centralizado, entendeu? Por questão de segurança de todos. Quer comprar Bitcoin sem KYC? Entra em contato aí, tá? Tem os links aí embaixo, tá? Spike to Spike. Valor mínimo de R$500, tá? Se você é novo, tá? Nunca comprou na Spike to Spike. Você vai ter que fazer as suas 3 primeiras compras obrigatoriamente através do DPix, tá? Sendo a primeira compra até R$1.500 e a segunda e terceira compra até R$2.000, tá? Depois que você realizar essas 3 transações, tá? E com um limite diário de R$5.000, tá? Vai liberar as outras opções para você, tais como o boleto bancário e também a transferência, tá? Tem uma contra-regra aqui também que é importante salientar para vocês aqui. Se você quiser, por exemplo, não quiser passar por essa etapa, tá, de validação por DPix, se você for realizar uma compra acima de R$10.000, eu sei que é muito dinheiro, tá, para muitos aí, mas se você for realizar uma compra acima de R$10.000, a opção de TED já será habilitada automaticamente para você, beleza? Quando você for selecionar um método de pagamento, você clicando no link aí, um método de pagamento, vai aparecer as 3 opções para você normalmente. Então, se você for novo e você selecionar, por exemplo, boleto bancário e nunca comprou na Spike to Spike, você vai ser redirecionado automaticamente para a opção de DPix. Beleza? Faz as 3 compras aí, depois habilita as demais opções. Beleza? Dog, eu não tenho tudo isso de dinheiro para comprar de Bitcoin. Eu compro menos quantidades. Aonde que eu adquiro? Então entre em contato, tá? O link também tá aí na descrição. Cachorro Nervoso P2P, tá? Uma das melhores taxas do mercado aí, tá? E também utiliza o sistema de pagamento através do DPix para as suas transações e manter a sua privacidade. Beleza? Lembrando que você não compra DPix, tá? Você não recebe DPix. Todo o processo de transformação do Pix para o DPix é feito diretamente tanto pela Spike to Spike quanto pelo P2P, beleza? Você já vai receber certinho na sua conta seus LBTCs, seus Bitcoins na rede Liquid, seus Bitcoins na rede Lightning ou através da camada on-chain, beleza? Bitcoinheiros, é isso. Valeu, tamo junto e estude Bitcoin.